Viu que tudo nessa vida tem um jeito? Tudo tem um jeito. Mas você é mestra nas mídias sociais. Não é bem assim, não. Eu tenho apanhado um bocado aqui, viu? Mas aí, assim, a gente vai tentando de um jeito ou do outro, uma hora a gente consegue. Tudo bem, ô? Tudo bem, obrigada. Solange Lira, nossa amiga que promoveu esse encontro aqui, tá aqui. Um beijo, obrigado por me dar a Yolanda de presente. E é muito bom. Solange Lira. Obrigada, minha amiga. Eu ainda vou falar na live, ainda vou contar um pouquinho da nossa história, como é que foi. Pois é, Luciana, eu quero agradecer a você essa oportunidade de podermos mostrar um pouco da nossa cultura piauiense, da nossa arte piauiense, que ela não é só minha, ela é coletiva. E a nossa proposta, enquanto professor, você bem sabe disso, que é compartilhar. Quanto mais pessoas fizerem arte, trabalharem com a arte, para que o mundo, para que a vida seja mais suave, seja mais leve, seja mais colorida, e que se for PNB, preto e branco, que seja gravura, que seja lida como uma gravura, não é isso? Que seja Então, arte, porque a arte nos salva, né, Yolanda? Exatamente. A arte salva. E nesse período, permita-me falar um pouquinho da pandemia que nós estamos vivendo já há quase um ano, né? Já vamos encerrar o ano. Nós percebemos que a arte tem realmente esse poder de aglutinar pessoas, de acolher, de trazer o lúdico, de trazer o belo, a leveza, de trazer a intuição para as nossas vidas, né? De agregar. Eu vejo que a pandemia temos sofrido, sim, as ausências físicas, temos sofrido, sim, algumas perdas, muitas perdas, né? Infelizmente, lamentamos, mas eu acho que nós temos aprendido muito com esse período que nós estamos vivenciando na pandemia. Eu acredito que a humanidade não será mais a mesma. Daqui para frente, ela vai refletir o quão pequenos nós somos, né? Diante da grandeza de Deus, né? Diante da grandeza de Deus, nós somos vulneráveis e que a gente possa refletir sobre isso, que nós possamos aproveitar um pouco mais a nossa vida com coisas boas, né? Com pensamentos bons, né? Com energias boas. É isso que eu imagino, que a pandemia, o coronavírus, deixa para a gente realmente uma lição, de estarmos sempre alerta para sobreviver e sobressair de situações adversas pelas quais nós nunca tínhamos passado. Então, é uma mensagem que eu deixo de reflexão. De início, eu já falo sobre isso. Né? E que a gente saiba aproveitar essa dura lição, né, Yolanda? Que a gente consiga aprender o máximo possível de coisas que muitas vezes a gente não via. No correr do dia a dia, a gente não parava para ver pequenas coisas, como um exemplo é o seu filho, a sua família, o seu lar. Nunca a gente ficou tanto em casa e nunca percebeu o quanto a gente deixou e negligenciou alguns afetos, né? Como? Você completou o meu pensamento. Nós tivemos a oportunidade de estarmos mais próximos daquelas pessoas que não são tão caras, né? Que não são tão importantes e que o dia a dia, a correria, nos fazia distanciar. Sim. Eu vejo que agora, quando nós retomarmos
A gente vai sentir saudade até esse momento que a gente teve tempo de estar com o colo, de abraçar, dos que estão próximos, de ficar, de servir, de fazer um café, de compartilhar esses momentos que são simples, que nós, como você acabou de mencionar, mas que são grandiosos. Trazer uma água, eu vejo meu marido, eu vim trazer essa água para você. Então, são coisas que a correria, antes, a gente não tinha oportunidade de vivenciar. Não é isso? É isso mesmo. E agora vamos lá, vamos começar a falar de arte, porque você tem muito, muito que compartilhar com a gente. Você tem muita coisa. Eu estou muito ansiosa para te ouvir falar da sua arte, da sua missão nesse mundo aí, por meio da arte. Como é que começou? Como é que Yolanda descobriu que gostava de desenhar e que queria ser gravurista, artista plástica um dia? Olha, aos 7 anos de idade, eu já descobri que a arte estava em mim. Porque eu tenho herança da minha família. Minha avó fabricava louça de cerâmica, daquela tradicional que a minha avó, no interior, fabricava utensílios na propriedade onde ela vivia e queimava a maneira dos índios, ainda nas fogueiras. Então, eu assisti isso, minha avó fazendo. Daí, minha mãe é uma exímia bordadeira, tá? Olha aqui. Que lindo! A minha mãe é uma bordadeira. Então, as linhas, as cores, me chamaram muito a atenção desde pequena. Com 8 anos, eu já bordava camisolas de lingerie. Acho que você sabe, não é? Que é lingerie. Sim. Aquela peça que você fazia de seda e bordada. Então, eu comecei com 8 anos, eu já bordava, porque a minha mãe me colocou numa escola de bordado à mão. Essa menina vai ter que fazer alguma coisa. Estudava, mas também tinha a hora de fazer as atividades também manuais, né? Uhum. Então, eu aprendi a gostar de trabalhar com as mãos, de mexer com as mãos e desenhar. E na escola, pasme, as minhas colegas me pagavam para eu fazer as capas dos trabalhos. Eu ganhava já um dinheiro das minhas colegas pintando as capas dos trabalhos, né? Então, isso já com 9 anos, 10 anos. E minhas capas eram maravilhosas, né? Minha nota, a professora ficava assim, boa de ver como é que eu fazia umas capas. Eu usava aquarela, usava lápis de cor, essa coisa toda. Mas eu cresci, né? E optei por estudar pedagogia. Foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Eu já era professora do magistério, mas eu fui fazer pedagogia para me licenciar, né? Quando eu consegui terminar o curso, logo em seguida, meu marido foi transferido para Brasília, e lá eu cursei artes na Fundação Brasileira de Teatro, mas eu não cheguei a concluir o curso, porque nós fomos transferidos para o Rio Grande do Norte, né? Sim. Então, foi lá que eu concluí o curso de Educação Artística na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Minha gloriosa UFRN. Eu amo minha instituição. Sim. É uma grande instituição. É uma grande instituição. E é de excelência. E lá, como foi que tudo começou na gravura? Vamos focar. Eu estava cursando a disciplina de xilogravura, de gravura, na verdade. E quando fiz as minhas 3 primeiras gravuras, meu professor Pedro Roberto era muito exigente. Ele nas férias, ele ia para os Estados Unidos ministrar curso de gravura lá fora, nas férias. E ele era muito rigoroso, muito técnico. E quando eu fiz as 3 primeiras gravuras, ele falou para mim assim: havia uma inscrição
do Salão de Artes Plásticas da Capitania das Artes, e ele me sugeriu. Yolanda, eu gostei tanto das suas 3 gravuras, exatamente 3 gravuras. Eu gostei tanto dessas suas gravuras, eu tenho a intuição que você tem possibilidade de concorrer nesse Salão de Artes Plásticas. Imagina, Lu, eu, uma estudante, concorrendo com grandes feras do Rio Grande do Norte, que você sabe que o Rio Grande do Norte também é um celeiro de artistas, né? E, para minha felicidade, eu fui premiada. Que lindo! Eu fui premiada, né? Com uma gravura foi premiada, eu lembro que o nome era As Marias, né? Bem estilizada, tudo mais. Para mim foi uma surpresa enorme eu ter sido premiada. Além do mais, recebia dinheiro, também tinha uma premiação, tudo mais. Então, eu fui a primeira aluna da UFRN, do curso de artes, a ser premiada num salão de artes plásticas, né? Imagina. Olha que honra, que orgulho, honra, né? Que orgulho. Então, concomitante, eu também enveredei para o lado da cerâmica, tá? Na universidade, eu também eu me dediquei um pouco a trabalhar com cerâmica, mas não teve jeito. Foi a gravura que me seduziu. Por que a gravura me seduziu tanto? Por que foi? Porque ela é um ofício muito trabalhoso, muito laborioso. E eu tenho uma tendência a desafios. Eu não gosto das coisas assim muito fáceis. Eu gosto de quebrar a cabeça, dizer assim, você vai ter que conseguir, eu quero conseguir. E foi assim. A partir daí, olha, eu falo até como Faiga Ostrov fala. Ela falou, a Faiga, a grande artista gravadora. Ela falou assim, as primeiras impressões que eu fiz, eu sabia que era aquilo que eu queria para mim. Então, foi isso. Eu decidi para mim essa prática da gravura. E fui além. Eu decidi que eu seria professora de gravura. Eu queria que o mundo todo conhecesse o ofício da gravura. Esse ofício tão laborioso e tão misterioso e, ao mesmo tempo, tão encantador, que é a gravura. Nós não usamos pincéis, nós não usamos... É um ofício totalmente diferenciado da pintura. A gravura ela é totalmente diferenciada. O fazer da gravura são vários processos, são várias interferências, são suportes diferentes, são madeiras diferentes, são goivas, buris. Então, é um arsenal de materiais que você utiliza e que você cria, que você imagina, que você inventa. Oi, Yolanda, você estava falando da cerâmica, o binário Armada, é isso? Binário Armada? Está falando que existem carimbos indígenas cerâmicos. De repente, seria legal uma pesquisa sobre isso? E eu já fiz dos Cadiuels, do Mato Grosso. Eu já estive em Cuiabá, né, e eu já fiz um estudo, não tão aprofundado, mas eu sei que existem carimbos, né, dos índios Cadiuels, de Cadiuel, Mato Grosso do Sul, e no Brasil, e fora do Brasil, já existe uma pesquisa enorme sobre esses carimbos. Inclusive, tem um arquiteto que eu esqueci o nome, não me cobrem o nome, mas ele refez todo esse processo, reuniu mulheres indígenas, elas fabricaram novamente novos carimbos, salvo engano, houve uma exposição na Alemanha, se eu não me engano, desses painéis fabricados através da pesquisa desse arquiteto na linha indígena dos Cadiuels, né? Então, eu vejo
que é algo maravilhoso. Eu já estudei, porque na cerâmica eu já estudei os índios caduelos, né? Eu tive uma professora de cerâmica, Regina Guedes, do Rio Grande do Norte, fabulosa, mulher que entende de cerâmica como ninguém, e ela nos fazia pesquisar. Foi com ela que eu aprendi a fazer pesquisa. Foi com a Regina Guedes, da exigência dela, que me fez eu pesquisar a cerâmica, e ela me serviu também na gravura, né? Também me serviu porque eu me interessei nesses carimbos, mas eu não os fiz. Eu ainda não tentei, mas eu conheço bastante, já estudei. Mas como eu já sei que tem uma linha de pessoas trabalhando nessa área bem aprofundada, eu prefiro vir para o meu fazer natural mesmo. Isso aí, na verdade, entra o hibridismo, tá? Que é isso que eu queria que você entrasse um pouquinho agora, no tema dessa live, que arte, gravura e hibridismo contemporâneo. Sim. Como é que... explica para a gente o que é isso aí. Olha, a gravura, ela nasceu antes de Cristo, lá pelo século 6, 8 antes de Cristo. Então, ela nasceu na China há milênios. Nasceu a xilogravura. Depois, em consequência disso, Gutenberg aperfeiçoou a prensa diante da pesquisa que ele descobriu através dos chineses, dos tipos de cerâmicos que os chineses construíram, entendeu? Então, é uma prática muito antiga. Então, mas essa prática, ela é ortodoxa. É uma prática realmente, buril, madeira, rolinho, tinta. Atualmente, e muitos artistas, gravadores e xilogravuristas, eles fazem gravuras como se fazia há séculos, milênios atrás, né? Apesar da contemporaneidade, apesar dos novos processos, mas muita gente ainda opta por trabalhar o ortodoxo. Por outro lado, entra o hibridismo. Hoje, na universidade, por exemplo, eu cobro dos meus alunos que eles façam uma gravura ortodoxa, tradicional, gravura em preto e branco. Eu exijo, na minha prática, na minha didática, para que eles conheçam realmente como se faz uma gravura pura. Aí, posteriormente, eu abro espaço, porque o jovem já está vivendo uma nova geração, né? Eles querem fazer técnica mista. E aí, o que acontece? Nós podemos usar... O que é isso que eu estou mostrando aqui? É um fundo de um prato de isopor, daqueles de pizza. Sim. Então, esse material pode estar sendo muito utilizado quando eu entro no hibridismo. Você pode usar o isopor para fazer uma matriz e trabalhar com as crianças, independente da idade. Ou seja, o professor vai levar para o ensino médio, fundamental, na universidade, trabalhos feitos no isopor, que são bandejinhas que vão para o lixo. Tem uma questão também de meio ambiente, de preservação, de não jogar esse material no lixo, e as crianças se encantam. Aí, nesse caso, Luciana, não tem idade para fazer gravura, porque a criança pega um lápis, maravilhoso. Então, a criança pega um lápis e desenha o que ela quer, porque nesse desenho vai ficar em baixo relevo e alto relevo. O que ficar em baixo relevo não recebe tinta. O que fica na superfície recebe a camada de tinta. Posteriormente, coloca em tinta com um rolinho, e a tinta, aqui é um rolinho, e depois coloca um papel sobre a tinta e pressiona aqui com a colher de pau, ó, igual os chineses faziam
há milhares e milhares de séculos atrás com uma colher de pau. Quando você levanta o papel, sai o quê? Sai uma xilografia, deixa eu ver aqui. Digamos que eu coloquei o papel, passei a colher de pau, né? E a tinta que estava depositada no suporte, ela vai ser transferida para o papel. E aí nasce uma xilogravura. Que lindo! Eu vou fazer amanhã com a minha neta e vou mostrar para você. Vou mandar uma foto para você. Muito Vai bem. ser minha primeira xilogravura. E você pode usar o rolinho de espuma. Nesse processo, é ideal que você use o rolinho de espuma, né? Então, o hibridismo leva a possibilidade das pessoas usarem técnica mista. Tecidos, apliques, colorir a gravura, recortar a gravura e cortar no papel. Então, o hibridismo abriu essa possibilidade para as pessoas recriarem dentro do contemporâneo, né, essa possibilidade de colorir, de mudar, de abrir esses novos horizontes. Yolanda, e por outro lado, como é que entra a tecnologia? Porque aí você falando do hibridismo, descobrindo novas formas de você misturar, de você compor, criar conexões dentro da arte. E a tecnologia? Como é que ela impactou o desenho, a gravura, a xilo? Olha, com o advento na história das artes, com o advento da fotografia, houve uma preocupação muito grande entre os artistas que a gravura iria declinar em detrimento do surgimento de quê? Da fotografia, com o surgimento da fotografia. Mas foi um engano, porque o artista se sentiu mais livre para criar um abstrato. Foi aí quando nós tivemos mais liberdade de não fazer o realismo, de usar a tecnologia da fotografia, dos celulares, para fazer suas criações, não é? Tudo mais. E existe também uma questão de uma técnica também que é bem envolvida com as tecnologias, que é a fotogravura. Eu não faço fotogravura porque precisa de um laboratório. Ou seja, é a gravura ou a fotogravura. É um outro fazer, é uma outra alquimia, é um outro processo. E eu lhe digo, eu sou muito apaixonada pela xilo e pela calcografia. Eu sou muito apaixonada por essas. Então, os experimentos eu levo para os meus alunos, para eles descobrirem, permito, mas sou muito rigorosa no que tende a fazer o tradicional. Primeiramente, ele vai conhecer a técnica pura. E eu sou exigente quanto à limpeza, só não exige a questão da criatividade, eu não sou muito porque eu prefiro deixar que meu aluno tenha liberdade para escolher seus temas, suas criações, mas ele deve conhecer a técnica apurada. E eu tenho um livro que me ensinou muito, eu queria mencionar, que é da Nico Erznovitz, né? Ela é uma artista do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e eu a trouxe ao Piauí, na universidade, e ela deu palestra, lançou livro. É uma pessoa que ela é muito didática, ela ensina, e tem um livro que ensina a fazer xilogravura. Né? Então, é isso, mais ou menos. Teria outra pergunta? Continue alguma pergunta. O André de Miranda está dizendo, vejo em suas xilos, mestre Yolanda, a influência dos sítios arqueológicos da Bela Serra da Capivara. Aí ele pergunta depois se você percebe e sente essa influência boa.
Olha, eu agradeço a presença do André de Miranda. André de Miranda é um gravador do Rio de Janeiro. Aí também tem Arlex Santa Rosa, já estive observando que tem um artista também de Porto Alegre, que é a Alex Santa Rosa. Mas vamos falar um pouquinho da pergunta do André de Miranda. Sim, eu acredito. Na verdade, eu tive um ciclo, porque eu vou por ciclo. Né? Tem um período que eu trabalho as Marias, as Marias, as Marias. E quando eu fiz a minha pós-graduação, eu passei um mês no Parque Nacional Serra da Capivara. Entendeu? Então, assim, estudando o quê? Estudando a arte rupestre. E eu fui fazendo registros. Eu tenho muitos registros, estudei a arte rupestre, a arte pré-histórica, e fiz uma série, eu fiz uma exposição, inclusive em Natal, eu fiz uma exposição sobre essa temática e foi muito bem aceita. O Rio Grande do Norte tem muitos sítios arqueológicos também, pesquisados, catalogados, assim como o parque. Inclusive, convido você, se você não conhece, para vir conhecer o Parque Nacional Serra da Capivara, que é extraordinário, um dos maiores sítios arqueológicos do mundo a céu aberto. Né? Então, as minhas gravuras têm o quê da Serra da Capivara. Depois que eu fiz bastante, eu fui ver, assim, meu Deus, mas é muita pretensão minha. Eu querer fazer um trabalho que os nossos ancestrais fizeram com tanta precisão, com tanta leveza e com tanta beleza. Pasme, tem figuras no Parque Nacional da Serra da Capivara, tem cenas que têm tridimensionalidade. Tem perspectiva no desenho. Ou seja, eles eram de um período extremamente avançados, eles tinham uma acuidade visual investigativa e de observação apuradíssimos, né? Esses registros são extraordinários. Daí, quando eu fiz bastante, eu fui me tocar. Mas, menina, quem é Yolanda Carvalho para se dedicar a querer copiar, fazer releitura do Parque Nacional? Mas foi válido porque eu sou uma estudiosa do tema, e eu achei que valeu a pena, mas eu entendo que tudo tem um ciclo, né? Quando fechou aquele ciclo, não que eu estou desmerecendo o meu trabalho, foi muito importante e significativo nesse período, mas eu depois entrei em outros ciclos, né? Sim. Bom, tem várias pessoas aqui. O Binário está falando, lembrando a Caverna dos Sonhos Esquecidos. Vamos ver aqui. Peraí. Sonhos Esquecidos. Que legal. E várias pessoas aqui combinando, falando. Miriam, Denise. Miriam Topolar, eu queria dar um abraço a Arlete Santa Rosa. Miriam Topolar é uma grande também pesquisadora do Rio Grande do Sul. A Arlete, a Miriam Topolar, umas queridas. São pessoas assim... E quem entrou agora é Regina Drosina, uma grande amiga minha, que é uma xilogravurista de mão cheia. Aliás, essas que estão aqui na minha parede, eu tenho várias, são todas da Regina. Regina, seja bem-vinda, querida. Você é uma grande xilogravurista. Regina, um abraço, Regina, um prazer revê-la. Eu conheço a Regina também, extraordinária. Eu tenho gravura dela também, nós trocamos gravuras, é uma pessoa muito querida. Ela já esteve em Teresina, nós estivemos juntos. Eu a recebi, nós levamos na universidade. Eu queria falar um pouquinho, Lu, de projetos, tá? Claro. Então, assim, eu queria falar um pouquinho. Eu falei da minha premiação, que foi importante, que foi quando despertei, mas eu queria falar 3 pontos importantes que aconteceram na minha vida, né? A Solange Lira foi uma pessoa que apareceu na minha vida, assim, Deus enviou, porque os anjos aparecem, né? E ela me convidou, a Solange,
para eu fazer umas gravuras para que fossem distribuídas na inauguração do Parque Eólico, um grande parque eólico que ela fez a inauguração, que ela preparou todo o evento brilhantemente, e ela encomendou, se eu não me engano, foram 220 gravuras, todas numeradas e todas assinadas, e todas de uma mesma matriz de madeira. E essas gravuras, nós trocamos conversamos bastante, e inclusive eu criei uma afetividade muito grande por a Solange, pelas nossas conversas, pela valorização que ela tem pelas pessoas, pela responsabilidade que ela tem. Eu também tenho um amor pela Solange, trabalhamos juntas muito tempo e até hoje a gente não se largou mais. Uma pessoa íntegra. Então, eu sei o seguinte, que eu concluí esse trabalho, houve a inauguração e veja como reverberou. Essas 220 gravuras, se eu não lembro se foi 240, foram distribuídos para as autoridades no evento do Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Então, depois eu fiquei sabendo que tinha gravura em Brasília, tinha gravura no Rio de Janeiro, tinha gravura assim, em São Paulo, porque as pessoas foram recebendo e elas levaram consigo, né? Então, eu quero agradecer, e isso foi muito bom na minha vida, tanto um desafio, porque você fazer 220, 240 gravuras, todas iguais, assinadas, com a embalagem, tudo personalizado, foi um desafio. Mas eu aprendi muito, e os desafios nos fazem aprender, né? Então, eu queria agradecer a Deus e a Solange por terem aparecido na minha vida, além do mais, a amizade que ficou a amizade, né? Então, eu acho que, acima de tudo, está essa relação da gente construir esses laços afetivos, por onde a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai aglutinando e vai conservando essa amizade. Depois teve um outro projeto que foi maravilhoso na minha vida, que eu ia mencionar, porque eu tenho uma gratidão muito grande por essas pessoas que eu conheci. O Sesc Amazônia das Artes. Eu acho que você já ouviu falar, não é? Então, é um projeto que eles selecionam eles selecionam o artista através de uma curadoria, e eu fui selecionada aqui em Teresina para percorrer Cuiabá, Mato Grosso, Acre, Porto Velho, Manaus e Belém, e uma exposição em Teresina. Como se dava essa exposição? Foi assim, eu percorri, quer dizer, eu fiquei construindo amizades na região norte toda, eu fui construindo essas amizades. E como é que isso acontecia? Era assim, ela era itinerante. Ela saía do Sesc Piauí, ia para o Sesc Cuiabá, passava um mês, eu ia lá, fazia uma palestra, fazia uma oficina e vinha embora. Daí, no outro mês, ela percorria, ia para o Acre, eu ia para o Acre, fazia uma palestra. E assim, eu fui construindo assim, uma rede de amizades e as exposições. A exposição era a mesma, e o nome era Luas, em homenagem a Luiz Gonzaga. Lua Gonzaga. Eu fiz essas luas pensando nos folguedos do Nordeste, nas noites enluaradas. Então, essas luas têm a ver com essa homenagem que eu fiz a Luiz Gonzaga. E percorri, aí eu fui por todos esses estados. E outra coisa, eu fui toda financiada por esse projeto, recebi hospedagem, assim, e o mimo, o cuidado que eles tiveram com me receber, o Sesc trabalhou comigo, assim, e eu acho que é algo característico do Sesc, fazer tudo muito bem feito, e assim fizeram comigo. Então, eu entendo que esse projeto, para mim, abriu um leque de possibilidades, de amizade, de conhecimento, e que minha gravura percorreu a região, basicamente, toda da região norte, exceto o Acre,
só um estado que eu deixei de ir, que eu não estive. Mas eu vejo que esse projeto foi muito importante na minha vida também. Outro projeto, dentro da Universidade Federal do Piauí, eu fundei o primeiro núcleo de gravura do Piauí, pesquisa do Piauí, dentro da universidade. Qual era o meu objetivo? Formar gravadores, formar alunos que, mesmo depois da graduação, eles permanecessem estudando gravura. E também, outro objetivo, trazer pessoas, artistas plásticos, trazer gravadores para palestras, seminários, simpósios, troca de livros, troca de gravuras, e com isso, esse grupo fez 7 anos, nós já estamos 7 anos com esse núcleo de estudo. Esses gravadores já têm gravuras espalhado pela Itália, Lisboa, né? Lisboa, no Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Fortaleza, Pernambuco. Então, na verdade, eu tive essa possibilidade de encantar, de seduzir esses alunos para que eu não fosse só. Eu não queria ser só aqui em Teresina fazendo gravura, né? Então, eu tive essa possibilidade, Lu, de compartilhar. Eu só vejo a arte só se faz completa quando ela é compartilhada. Não adianta você fazer e você não socializar. Não adianta você ser professor e ser artista e esse saber não ser compartilhado. Sem dúvida. Exatamente. Inclusive, tem aqui um elogio para você muito especial do meu querido amigo Valdec de Garanhuns, dizendo: Yolanda, gravadora bem interessante, que faz um trabalho muito massa na universidade. Parabéns para ela e para você, Lu, pela entrevista. Obrigado, Valdec. Que bom que você está aqui, meu querido amigo. Um grande ser humano, um mestre. Conheço também, estiveram conosco aqui, e é um prazer enorme eles estarem na live, participando, né? Então, é isso. A Arlete está te parabenizando com esse trabalho dentro da universidade, formando, estimulando. A Miriam está falando aqui também, pelo seu comprometimento com a gravura. Enfim, todo mundo admiradora do seu trabalho, porque isso é uma coisa muito importante. Você ter essa missão de não deixar que os jovens, as novas gerações, deixem de produzir arte, de fazer o que você vem fazendo, né? Essa é a sua missão de professora mesmo, né? Parabéns. Eu me vejo... E como que você vê o Brasil, as políticas públicas de educação dentro das artes, ajudando você nessa missão? Ou então te atrapalhando nessa missão? Olha, o cenário nacional no campo das artes, ele só consegue se concretizar porque o artista, o professor, é teimoso. Se ele não consegue pelo poder público, ele vai com o dinheiro dele, ele vai atrás, ele corre atrás. Eu vejo com muita preocupação. Porque nós temos muitos jovens interessados pelo campo das artes, no teatro, na literatura, no cinema, na gravura, na pintura, na escultura. Um país, uma aldeia, sem a sua cultura, sem que esses jovens se apoderem dessa cultura, nós não podemos ir adiante, né? Nós conhecemos nosso país pela língua, pela sua cultura. Então, eu vejo com muita preocupação, mas nós não estamos estagnados. Somos formiguinhas e estamos aqui trabalhando para que esse conhecimento seja disseminado. E, às vezes, nós tiramos do próprio bolso para fazer um evento, muitas das vezes, materiais, insumos, a gente não tem. Uma das características
Quem tiver na live aí, se não concordar, mas eu acho que eles vão concordar. Quando não tem insumos, nós gravadores, nós cedemos, nós doamos, nós emprestamos, presenteamos alunos com materiais para que as coisas comecem a caminhar. Eu vejo assim, esse panorama meio nublado, mas que eu acredito que se a gente tiver força de vontade, empenho e amor realmente à profissão a qual nós abraçamos, eu acredito que nós vamos caminhar, sim. Mas eu vejo o panorama meio desanimado, mas não podemos desanimar, porque nós somos fortes. Nós somos fortes e temos que cobrar. Nós temos que cobrar do poder público, né, o que é de direito para a arte, né, em todas as suas linguagens. O tempo mais difícil é aquele que te fortalece mais, né? Se você ficar... se tudo tiver bom, a sua arte vai ser mediana. Se tudo tiver ruim, a sua arte vai ser fantástica. Porque a arte, ela tem uma função muito forte de transformar a vida das pessoas, de transformar o pensamento crítico, de melhorar a atuação das pessoas, né? E é isso. Exatamente. Tem então... isso. Parece que mexe, porque a arte está entranhada na nossa alma. Quando mexe na nossa alma, epa, dá um tempo. Exato. Aqui não, aqui já tem arte. Pois é. Mas é isso mesmo. Uhum. É isso mesmo. Quem mais aqui está falando? Olha, admirável o seu trabalho, a Arlete está falando, Miriam está dizendo que é muito bom ouvir a gente. A Denise, admiro muito esse posicionamento da professora Yolanda, ela sempre divide o conhecimento que tem, é isso aí. Regina falando é verdade, esse encontro mostra isso. E De Miranda falando, fazer gravura não é fácil, difícil e caro, mas como dizia mestre Goel, de caminhada dura, mas a única que vale todos os sacrifícios. Né? Muito bem. Queria falar de outro projeto também que foi importante na minha vida, foi uma parceria que eu fiz com uma poeta piauiense que chama-se Marleide Lins. Nós fizemos um livro em parceria. Ela é poeta e nós fizemos esse livro juntas. Eu acho que é assim, Ele é interessante, eu quero até lhe mandar um livro desse, viu? Oba! Eu queria, junto com a gravura, ele é um livro muito bonito. Eu estou vendo, é lindo. É lindo. Um livro bonito. Aqui do outro lado, a outro lado tem também aqui. Sim, eu tava namorando, eu estava vendo no seu material, falando que é lindo isso. Então, esse livro, ele foi muito importante, esse projeto, ele não tem pouco tempo. Inclusive, é um livro, basicamente, eu tenho poucos exemplares, porque ele já é lirismo antropofágico. E eu ilustrei e ela escreveu poesias. Que lindo, que lindo. Esse livro, ele foi lançado na Biblioteca do Senado Federal, né, lá em Brasília, com a presença de tinham vários embaixadores, deputados, senadores. Então, foi assim, e muitos artistas, amigos meus de Brasília. Eu morei em Brasília, então eu tenho muitos amigos, tem a Leda Watson, né? Eu tenho vários amigos gravadores que moram em Brasília e eu visito, eu compartilho, estou sempre em contato. Então, ele foi lançado e foi muito aceito. Aí, aqui em Teresina, foi muito no Teatro 4 de Setembro, com a presença do governador. Foi assim, muito abençoado o lançamento desse livro. Uhum. E nós já temos um projeto de lançarmos o segundo livro em parceria com a Marleide Lins. Ela com poesia e eu com as ilustrações. Então, eu vejo que foram trabalhos que nós fizemos juntas. Olha, Lu, trabalhar, por isso que eu acredito tanto de trabalhar o coletivo. Quando a gente trabalha de 1, 2, 3, de muitas pessoas, o trabalho
há uma efervescência no trabalho, há uma motivação no trabalho, há uma alegria de estar junto, né? Isso que eu percebo. Eu prefiro trabalhar em o coletivo. Quando a gente está trabalhando em sala de aula, que coisa mais maravilhosa é você ver um aluno fazendo gravura e vendendo. Lu, meus alunos saem da universidade, da gravura, e vendendo gravura. E, professora, você não vendeu, não? Eu digo, não, não vendi, pois eu vendi a minha. Olha que maravilha, que presente que é isso, né? Eu fico feliz e eu motivo muito. E outra coisa, algo que é de mim, eu nunca me coloco acima deles. Eu motivo para que eles se sintam também vencedores e que possam galgar e não se amedronte de caminhar pelos caminhos da gravura, pelo universo da gravura. É esse motivo que eu tanto incentivo, porque eu vejo que nós precisamos ampliar pessoas que façam gravuras, né? Pessoas produtoras de gravura, de cordel, que as pessoas façam mais poesia, que ilustre com a estilogravura, e por aí vai. E nada impede que essas gravuras também possam ir para as galerias, que hoje você sabe que o mercado já está acolhendo muita gravura. A gravura já está sendo aceita. Para você ter ideia, falar de pandemia, na pandemia foi quando mais eu vendi gravura. Me surpreendi. Que eu vendi gravura. Foi quando mais eu vendi gravura, foi agora. Eu fui procurada pela assessoria de comunicação da Votorantim e fiz uma gravura de 1,80 m, uma encomenda da Votorantim. Veio me buscar no Piauí. Aí eu falei, nossa, que honra mesmo. Aí eu disse, eu posso indicar uma pessoa em São Paulo, eu tenho muitos amigos em São Paulo. Não, mas você foi indicada, tem que ser você. Olha, que orgulho, que coisa boa. E é tão bom, né? É tão bom para a gente esse reconhecimento do nosso trabalho, né? Eu imagino o quanto você deve ter ficado contente de receber muito, estar recebendo, né, esse retorno, esse reconhecimento, essa valorização. Isso é sinal de que você está no caminho certo, né? Você está Olha, bem. Eu queria falar um pouquinho também das pessoas nas quais eu me inspirei. Tá? Assim, a nossa live está quase acabando, né? Está quase acabando, mas dá tempo. E antes disso, eu quero, se por acaso cair, pedir para você salvar no IGTV, porque depois eu vou pegar esse vídeo para colocar nas outras redes sociais, tá? Para você não esquecer de salvar. Salvo sim, tá? Então, assim, olha, eu não gostaria de mencionar vários nomes, mas seria injusto se eu não falasse o nome de uma pessoa, de J. Borges. J. Borges é um gravador de Pernambuco, de Bezerros, que eu vejo, ele tem mais de 80 anos, é uma pessoa admirável, a família Borges toda trabalha com estilogravura, eles vivem de estilogravura. E se você não conhece, quando você for a Bezerros, Pernambuco, Caruaru, por ali, você não deixe de conhecer, porque se eu não falasse de Borges aqui, eu estaria sendo injusta. É uma arte ingênua, é uma arte naif, mas é uma arte encantadora. E ele foi, assim, um vencedor, ele é um vencedor, e nós o admiramos muito. Eu não digo que eu me inspire nas obras dele, eu me inspiro na pessoa de Borges, por eu gostar muito dele, por apreciar o caráter, por ele ter vencido, né? E esse mundão aqui do Brasil tá assim, povoado de artistas, de gravadores, são muitos gravadores. É São Paulo, Rio de Janeiro, o Sul, Porto Alegre, Curitiba, Pernambuco, Nordeste tem muita gravura. São muitas pessoas muito talentosas fazendo gravura. Eu percebo que nós há um período de declínio. A gravura tem declínios, mas no momento eu vejo que ela tem uma ascensão. As universidades estão ensinando gravura. Quando vai para a academia, eu vejo que também fortalece, né?
E é isso que eu queria deixar. E queria deixar assim, um agradecimento a todos que participaram. Deixar para você, Lu, um carinho enorme por você ter me convidado, tá? Por participar dessa live tão agradável. Você é muito gentil, obrigada. Olha, não é fortuito esses elogios, eu tenho lhe acompanhado. Você dá oportunidade a muitas pessoas para falar do trabalho, é de esclarecimento, e você fala de todos os assuntos, sobre todos os aspectos. Eu vim falando sobre o suicídio agora, em setembro, foi um assunto muito instigante, que nós precisamos realmente falar, que é algo que a gente deve combater, né, e entender, né, isso. Mas vamos para as artes, que a arte, como você falou, a arte salva, né? Salva. Então, querida, assim, eu não tenho nem o que te dizer do quanto eu estou feliz com tudo isso que você trouxe para a gente, com a sua generosidade. Não tem jeito de você encontrar a Yolanda e não virar amiga dela, porque você... E vamos ficar na rasgação de seda aqui, mas é tudo real, porque você assim, alguém encantadora mesmo. Eu que tenho que agradecer pela sua aula. Você deu uma aula para mim e para muitas pessoas aqui hoje. Uma matriz, vou deixando aqui uma matriz. Isso aqui é uma matriz, olha, tá? Que lindo. Nós estamos quase encerrando. Isso aqui é madeira, você vê que é madeira. Aqui. Isso aqui é uma fênix, tá? Que linda, essa que linda. Ela é muito da madeira, né? Isso. E nós temos assim, eu queria terminar com as goivas. Essas aqui são materiais que a gente utiliza para gravar na madeira, tá? São materiais que nós utilizamos para gravar. Olha aqui as pontinhas, e é isso. E você quiser deixar mais... Eu já estou querendo virar xilogravurista também. Pois é isso. Muito bom. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Então, Exato. Nós precisamos da arte para que ela não possa nos destruir, né? Para que nós possamos nos preservar cada vez mais. É isso? Querida, um grande abraço. Deus abençoe você e a sua arte por muito tempo, viu? Um beijo. Muito obrigada. Um beijo grande para você. Beijo. Tá, um beijo. Tchau, querida. Você encerra daí. Tchau, hoje querida. Não sou eu que encerro. Muito não obrigada. Me salvar. Muito obrigada. Um abraço grande a todos que participaram, pelos elogios, pelas palavras, pelos comentários. Eu acho que tudo isso só tem a acrescentar para a nossa vida. E, Luciana, você está convidada a conhecer o Parque Nacional Serra da Capivara. Vou. E do seu lado ali, você me fazendo companhia. Para minha casa. Seja bem-vinda. Um beijo. Obrigada, Yolanda. Obrigada mesmo, viu? Tchauzinho. Tá, tchau. Tchauzinho. Acho que você encerra aí, não é? Eu tenho receio de errar. Não, se você aperta em encerrar, e aí depois vai te falar, quer salvar o vídeo, aí você salvar. Tá. É isso. Um beijo. Um beijo, amada. Um beijo. Boa noite, viu? Boa noite.